Olá, meus amigos e minhas amigas, tudo bem? Sejam bem-vindos ao Arena de hoje, muito especial o programa de hoje, por isso eu quero chamar a sua atenção para que ainda na introdução você mande aquela mensagenzinha para o seu amigo, para a sua amiga, para que mais pessoas se conectem aqui no Arena. Enquanto isso, eu quero lembrá-lo que nós estamos nas redes sociais, o nosso programa é um programa de TV, é um programa de rádio e é um programa de internet. Então eu mando um abraço para os internautas, para os ouvintes da rádio e para os telespectadores. Lembrando que das redes sociais, todas as redes sociais, você coloca @Arena do Futuro e aí você vai encontrar o nosso programa. Um destaque para o Facebook. Eu queria que você me ajudasse a divulgar o Arena no Facebook. Por quê? Porque nós colocamos ali meditações diárias, pequenos vídeos com mensagens que fortalecem a nossa fé. Além disso, a gente transmite vários sermões por vários lugares do Brasil ao vivo. E também, durante o ano, a gente faz algumas lives, dando assim um espaço para um bate-papo, para uma oração e até mesmo para tirar algumas dúvidas da Bíblia, tá certo? Outro detalhe importante é que existem lugares no Brasil em que a rádio é mais forte que a TV. Ou seja, as pessoas escutam mais rádio do que televisão. Então aqui vai o nosso abraço para todos os amigos da Rádio Novo Tempo. O nosso programa oferece um curso bíblico através de um DVD. É um DVD maravilhoso, foi gravado em 5 países. Veja, é um material preciosíssimo, é uma coisa de altíssima qualidade. Esse material nós gravamos em Israel, na Grécia, na Turquia, na Itália e também nos Estados Unidos. E tudo isso, você sabe, tem um custo, é uma viagem realmente que você tem que fazer um investimento. Só que a igreja patrocinou esse material. Então ele sai para você de graça, totalmente de graça. Por isso, para você adquirir esse material, você entra no site da Novo Tempo, novotempo.com/Arena do Futuro, aí você entra no blog do Arena, clica na imagem do DVD e ali mesmo você poderá fazer o seu pedido. E nós enviaremos totalmente de graça para você, tá bom? Agora sim, o tema de hoje é o 5º mandamento. Prepare o seu coração. Muito bem, já estamos aqui com a Bíblia nas mãos, preparados para o tema de hoje. E eu imagino que você também já está preparado com a sua Bíblia e, quem sabe, com a sua família, reunidos aí, ou talvez sozinho, não há nenhum problema. O importante é que você está conosco para o estudo da Palavra de Deus de hoje, o 5º mandamento. Hoje nós entramos na 2ª tábua da lei. Você sabe que o próprio Deus escreveu com o seu próprio dedo os 10 mandamentos. E escreveu 4 mandamentos em uma tábua e 6 mandamentos na outra. E agora nós vamos analisar o 5º mandamento, que já está na 2ª tábua. Outra informação importante. Os 10 mandamentos não são um produto da Igreja Adventista. Não se trata de alguma coisa da Igreja Adventista. Os 10 mandamentos, eles são de Deus, estão na Bíblia, foram escritos pelo dedo de Deus e é uma mensagem para toda a humanidade, para todos os seres humanos. Que isso fique bem claro para que às vezes as pessoas falam, isso é coisa dos adventistas. Não, não é coisa dos adventistas. Isso é bíblico, isso é de Deus, isso é para você e é também para mim. E tem uma coisa, hein? Não adianta fugir dos mandamentos não, tá? Não adianta ficar fugindo, sabe por quê? Porque no juízo final, todos seremos julgados com base nos 10 mandamentos. Sabia? Então não adianta, você pode falar o que você quiser, mas no juízo final, o que vai ser a lei, que vai ser a norma do juízo, é a lei de Deus, os 10 mandamentos. E se você quiser tirar dúvidas sobre isso, é só abrir a Bíblia em Tiago, capítulo 2, de 10 a 12, de 10 a 13. Até o 13 fica mais completo. Tá bom assim? Então, por favor, atenção ao tema de hoje. Vamos então abrir a Bíblia no livro de Êxodo e vamos para o capítulo 20 e o versículo 12. Êxodo, capítulo 20, está bem aqui, verso 12 é onde está o 5º mandamento. Diz assim: honra teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Aqui nós temos um mandamento com promessa. Você percebeu que os outros mandamentos, eles não têm uma promessa, mas esse aqui tem uma promessa. Primeiro, ele fala assim,
Deus fala assim: honra teu pai e tua mãe. Quando a gente fala dos nossos pais, dependendo de como você vê os seus pais, e normalmente a gente vê da mesma maneira, nós nos emocionamos, não é mesmo? Talvez eu esteja falando para alguém que já não tem mais os pais, que os pais já faleceram. E talvez esteja falando para alguém que tem o pai, mas já não tem mais a mãe. Ou tem a mãe, mas já não tem mais o pai. Ou talvez eu esteja falando para alguém que é pai, que é mãe. Ou talvez eu esteja falando para você que é filho. De alguma maneira, você tem ou teve um pai, tem ou teve uma mãe. De alguma maneira, nós temos essa figura dos pais bem viva no nosso coração. O meu pai já faleceu. Descansa no Senhor. A minha mãe, graças a Deus, está viva. A minha mãe continua sendo uma mulher abençoada e abençoa a minha vida e a vida dos meus irmãos. E o quinto mandamento toca nesse assunto e diz: honra teu pai e a tua mãe. O que significa honrar o pai e a mãe? É isso que eu quero explicar a você. Honrar significa amar, respeitar e obedecer. Repito, honrar significa amar, respeitar e obedecer. Se você honra os seus pais, significa que você os ama, significa que você os respeita, significa que você os obedece. Só que hoje, no século 21, nós estamos vivendo um momento bastante conturbado, um momento turbulento em relação à família. Nunca houve tanta rebeldia aberta aos pais e à família como hoje. Eu me lembro, na minha infância e na minha adolescência, que os meus pais educavam a gente de uma maneira diferente. E nós tínhamos um respeito pelos pais tão grande, e tenho até hoje. Toda vez que eu ligo para minha mãe, eu ligo para ela, eu não falo assim: alô mãe, eu não falo assim. Eu falo assim: benção mamãe. Eu peço a bênção dela. E ela me abençoa. Aí depois nós vamos conversar outras coisas. Eu fui criado com essa base. E eu imagino que muitos de vocês também. Mas, hoje, estamos vivendo e vendo uma situação muito estranha. Antigamente, os pais olhavam para os filhos, davam uma olhada assim, ó, e os filhos já entendiam e respeitavam. Hoje, isso não existe mais. Hoje são os filhos que olham para os pais e os pais têm medo. E os pais murcham. E os pais se encolhem. Você viu como as coisas mudaram? Você viu como as coisas estão diferentes? E não é só isso. A rebeldia aberta. Hoje os filhos já não pedem mais conselho aos pais. Já não pedem mais orientações aos pais. De maneira geral, tem aqueles que ainda fazem isso, mas de maneira geral as coisas estão bem mudadas. E o quinto mandamento vem para restaurar esse princípio. E diz: honra teu pai e a tua mãe. Estou falando para você que tem sido um filho rebelde. Para você que transgrediu os princípios ensinados pelos seus pais. Os princípios bíblicos implementados por seus pais no seu coração. Estou falando com alguém que simplesmente está usando drogas, está fumando, está bebendo, simplesmente está envolvido com pessoas com más companhias, infelizmente está envolvido com mentiras, com coisas desonestas. E seu pai e sua mãe não criaram você para isso. Você não foi criado para viver dessa forma, entende? Você não foi criado para estar nos vícios, para estar vivendo no submundo. Você não foi criado para obedecer a outras pessoas e desobedecer os seus pais. Os seus pais podem ter defeitos, os seus pais podem ter problemas, e são pecadores, e têm problemas, porque todos nós temos problemas. Mas isso não lhe dá o direito de desonrá-los, de desrespeitá-los e de achar que você sabe mais do que eles. O mandamento é um mandamento para os filhos, mas é também para os pais. Quando o mandamento diz honra teu pai e a tua mãe, é uma mensagem para os filhos, mas é também uma mensagem para os pais. Porque o que Deus quer dizer nesse mandamento é que os filhos precisam amar, respeitar e obedecer seus pais, ou seja, honrar os pais. Mas ao mesmo tempo, esse mandamento diz assim para os pais: não provocarem a ira dos filhos, para os pais também amarem os seus filhos, serem amigos dos filhos, e assim trabalhar e viver em uma harmonia como realmente vive uma família.
Portanto, esse mandamento é um recado para toda a família. Entende? O texto diz: honra teu pai e a tua mãe. Algumas pessoas deixam passar a oportunidade de ouro, deixam passar a maior chance da vida. E quando os pais morrem, então esse filho começa a ter peso na consciência, começa a ter pesadelos. Depois que os pais morrem, aí os filhos dizem assim: puxa, eu deveria ter visitado mais os meus pais, eu deveria ter dado maior atenção a eles, eu deveria ter abraçado mais, beijado mais, eu deveria ter dito palavras mais bonitas para os meus pais com mais frequência. Só que agora é tarde demais, eles já não estão aqui, já estão mortos. Então você que tem os seus pais vivos, por favor, se eles moram com você, abraça os seus pais, beije os seus pais, diga que os ama, fale das qualidades deles, peça conselhos para eles, siga as orientações deles. Entendeu? Se os seus pais moram distante, em outro estado, em outra cidade ou em outro país, por favor, telefona para eles, manda mensagens para eles, mande mensagens assim, não só mensagens escritas, mensagens em vídeo. Procure estar mais próximo dos seus pais, mesmo que a distância geográfica seja absurda. Você pode fazer contato com eles. E procure expressar o que você sente pelos seus pais. Seja um filho ou uma filha que realmente ame os seus pais. Isso tem um valor muito grande para Deus. Isso é um princípio bíblico de altíssimo nível. E você não pode brincar com coisas sérias. Você não pode colocar a rebeldia e achar que a sua rebeldia é só uma questão de que você está livre para pensar e para agir. Eu sei que você e eu somos livres para pensar e para agir, mas lembre-se, tudo que você planta, você colhe. Tudo que você faz, você vai lá na frente se encontrar com isso outra vez. Porque, na verdade, é assim. Se você maltrata os seus pais, espere que um dia você também será maltratado. Então não compensa, não funciona, não é assim que funciona. Estou falando para um filho que tem sido agressivo com os pais, agressivo com palavras, agressivo com um olhar venenoso, agressivo fisicamente. Você acredita que tem filho que bate no pai e que bate na mãe? Você acredita que tem filhos que saem falando mal dos pais por aí para outras pessoas? Isso é um absurdo, isso é pecado. Isso é quebra do 5º mandamento. Deus diz claramente: não faça isso. Honre seus pais, ame os seus pais, respeite os seus pais, obedeça os seus pais. Eu me lembro, quando eu comecei a trabalhar, os meus salários, não era o primeiro salário, mas todos os meus salários, sabe como é que funcionava lá em casa? Eu e meus irmãos, a gente recebia o salário, chegava em casa e dava o salário na mão dos pais. Totalmente. Não ficávamos com nada, dávamos tudo para eles. E eles administravam os gastos e as compras da casa. Hoje em dia, quase não tem mais isso. Pode até ser que tenha, mas quase não tem. O que Deus está nos dizendo aqui, não é que você deve dar o dinheiro todo para os seus pais, mas o que Deus está dizendo é: honra teu pai e a tua mãe. E esse Deus que está falando isso, um dia se fez carne. Jesus se fez carne e habitou entre nós, João 1,14. Quando Jesus veio aqui, ele veio através de uma mulher. Ele nasceu nesse mundo através de Maria. Então Jesus aqui na terra teve uma mãe, foi Maria. E Jesus, durante todo o seu ministério na terra e durante os 33 anos e meio que viveu aqui, Jesus honrou a sua mãe. Ele foi um filho obediente. Ele foi um filho que realmente toda mãe queria ter. E quando Jesus morreu na cruz, quando ele estava pregado na cruz, agonizando na cruz, Jesus olhou e viu sua mãe ao pé da cruz. Então estava Maria e estava João. Então Jesus olha para João e diz assim: João, a partir de agora, essa daí é sua mãe. Ou seja, cuida da minha mãe para mim, porque eu estou morrendo agora e depois voltarei para o meu pai. Cuide da minha mãe, por favor. Então ele diz: filho, essa é a sua mãe. E olha então para Maria e diz assim: mulher, agora esse é o seu filho. É interessante isso. Jesus pregado na cruz, agonizando entre a vida e a morte, Jesus não se esqueceu da sua mãe. Ele deixou alguém para cuidar dela.
Ele deixou alguém para protegê-la e para acompanhar os seus passos. Não é bonito isso? Não é emocionante isso? Pois bem, Jesus é o nosso exemplo. Siga o exemplo de Jesus e você vai ser mais feliz. Assim, Jesus então morreu na cruz e depois ressuscitou e depois voltou para os céus. Mas deixou um exemplo em todos os sentidos, inclusive na questão de honrar a mãe, o pai e a mãe. E o mandamento, o quinto mandamento, termina da seguinte maneira. Primeiro fala, honra teu pai e tua mãe, depois fala assim, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. O que significa isso? Significa que quando o filho ou a filha honra os seus pais, esse filho, essa filha, vai ser abençoado. E a bênção de Deus, entre outras coisas, vai dar a esse filho ou a essa filha uma vida longa, uma vida regalada, uma vida de bênçãos, uma vida de paz, uma vida saudável, uma vida cheia de esperança. Mas quando o filho desonra os pais, ele tem vida curta. Sabia? Quando os filhos vão por caminhos tortuosos e fogem totalmente dos princípios ensinados pela Bíblia através dos pais, esse filho ou essa filha não vai muito longe. Em pouco tempo vai estar doente, em pouco tempo vai morrer. Quando a Bíblia diz que honrar o pai e a mãe é importante para que você tenha uma vida longa na terra, para que se prolonguem os teus dias na terra, Deus sabe o que está falando. Só que o plano de Deus não é só que você tenha uma vida boa na terra, uma vida abençoada na terra. O plano de Deus é que você seja abençoado aqui e que você esteja preparado para a vida eterna. Entendeu? O quinto mandamento é tão importante quanto o quarto, quanto o terceiro, o segundo e o primeiro. Honrar o pai e a mãe é tão importante quanto guardar o sábado. Tem pessoas que guardam o sábado, mas não honram os seus pais. Está errado. Não adianta nada guardar o sábado se você não ama e não honra os seus pais. E também não adianta nada honrar os pais e transgredir o sábado. Eu posso falar do terceiro mandamento, que fala para não tomar o nome de Deus em vão. Ou seja, desonrar os pais é tão pecado quanto tomar o nome de Deus em vão. Desonrar os pais é tão pecado quanto adorar imagens. Desonrar os pais é tão pecado quanto matar uma pessoa, quanto adulterar, quanto mentir. Então, entenda que o quinto mandamento, ele é tão importante quanto os outros. Só que esse mandamento é o mandamento da família. É o mandamento dos filhos, é o mandamento dos pais. Por esse motivo, ele aparece aqui como sendo o primeiro mandamento da segunda tábua. Lembre-se que as duas tábuas foram divididas assim, os 4 primeiros, amor a Deus, e os 6 últimos, amor ao próximo. Entenda que honrar o pai e a mãe é o primeiro mandamento do amor ao próximo, porque o próximo, mais próximo de nós, são os nossos pais. E é por isso que esse é o mandamento da família. E aqui está um mandamento que mexe com o filho e com o pai ou os pais. Eu tenho algo mais a lhe mostrar dentro da Bíblia. Eu quero chamar a sua atenção para Tiago. Vamos abrir a Bíblia no livro, na carta de Tiago, que fica no finalzinho da Bíblia, logo depois de Hebreus. Abra sua Bíblia comigo aqui e vamos ver o que diz Tiago, capítulo 2, versículo 10. Olha que texto surpreendente, impressionante. Diz assim, pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um, se torna culpado de todos. Então, entenda que honrar o pai e a mãe é importante para uma família harmoniosa e abençoada? É. É importante para você ser feliz? É. Mas lembre-se também que quando a pessoa honra os pais, quando obedece o quinto mandamento, essa obediência está conectada com os demais. Ao contrário agora, quando a pessoa transgride esse mandamento, ela está transgredindo todos os outros mandamentos. Entendeu ou não? Isso é muito sério. Então eu quero fazer um apelo para você. Quero fazer um chamado, um convite para você. Que tal, a partir de hoje, demonstrar mais o amor para com os pais? Que tal, a partir de hoje, você telefonar mais para os seus pais? Você visitar mais os seus pais? Você estar mais próximo deles? Que tal, a partir de hoje, você dar mais carinho para os pais? Não só com palavras, mas também com um abraço, com um beijo, com um presente e com uma atenção especial. Eu pergunto, está disposto a fazer isso?
Ah, mas meu pai me magoou. Ah, mas a minha mãe me chateou. E eu estou sem falar com a minha mãe e meu pai há tantos anos. Isso é muito comum nos dias de hoje. Quantos e quantos filhos estão sem falar com os pais? Por quê? Porque um dia aconteceu um problema, aconteceu uma crise e o pai ou a mãe, quem sabe, foram duros e você não gostou e até hoje você não fala com seus pais. Isso é muito triste, não é? Só que eu tenho um desafio para você, um convite para você. O desafio que eu tenho para você é o seguinte: quando eu terminar esse programa, assim que terminar o programa, quando eu fizer a oração final, eu vou pedir a você o seguinte: você vai pegar o telefone e vai ligar para os seus pais. Ou se você mora perto, vai pegar o seu carro, ou vai a pé, ou vai de algum jeito e vai visitar os seus pais. E quando chegar lá, você vai pedir perdão para os seus pais. Mesmo que na sua cabeça, mesmo que na sua concepção, o erro foi dos seus pais e não seu. Mesmo que isso seja verdade. Eu não acredito, mas vamos supor que isso seja verdade. Mesmo assim, a iniciativa tem que ser sua, porque você é o filho, porque você é a filha. Então, quando terminar o programa, você vai pegar o seu carro, ou vai a pé, ou vai de ônibus, ou vai de táxi, ou vai de qualquer coisa. Você vai pegar o seu carro, vai até os seus pais. E se eles estão muito distantes, não dá para você ir, você vai pegar o telefone e vai ligar para eles. E vai pedir perdão para eles. E aí, aceita o desafio? Topa o desafio? Aceita o desafio de fazer isso com seus pais? Se você fizer isso, você vai ser abençoado por Deus. Entendeu? Eu quero ler mais um texto para você, e agora está em Provérbios. Provérbios capítulo 28. Esse texto aqui é muito importante. Provérbios capítulo 28, versículo 13. Anota esse texto, pega uma caneta e anota esse texto. Capítulo 28, está bem aqui, verso 13. Olha só. O que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Viu que texto profundo esse? Aquele que encobre os seus erros, os seus pecados e as suas transgressões, diz o texto, jamais prosperará. Mas quem confessa e deixa, alcança misericórdia. Entendeu agora o apelo que eu fiz? Para você ligar para os seus pais, para você visitar os seus pais e pedir perdão para eles? Entendeu agora? Porque esse texto fala assim, se você tem um problema com seus pais, ou com seus filhos, e você encobre isso, você esconde isso, como se nada tivesse acontecido, você jamais irá prosperar. Mas se você confessar a Deus e a eles, você vai alcançar misericórdia. Amém? Essa misericórdia pode vir de várias maneiras. Essa misericórdia pode vir através de uma cura de uma doença, pode vir através da paz do coração, pode vir através do fortalecimento da esperança e pode vir através de uma família mais unida. Vamos falar mais sobre isso? Vamos falar. Vem cá. Chega mais perto. Vamos para aqui para o meu sofá e vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Para que você receba as bênçãos desse verso. Vem, pode vir mais perto. Pode vir. Chega mais. Chega mais perto. É isso, venha. Traga a sua cadeira, traga o sofá, puxa a cama, arrasta aí, vem para mais perto. O que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Não existe desculpas para você desonrar os seus pais, por mais errados que sejam os seus pais. Não há desculpa. Está me ouvindo? Está me ouvindo, rapaz? Está me ouvindo, irmã? Não há desculpas, não há argumentos para você desonrar os seus pais. Vou dar um exemplo, vou citar uma coisa que aconteceu comigo. O meu pai, ele bebeu durante muitos anos, bebidas alcoólicas. Meu pai já chegou a cair bêbado. A minha mãe e os meus irmãos, nós, algumas vezes buscamos nosso pai bêbado para levar para casa. E quantas vezes eu e meus irmãos e a minha mãe vimos o nosso pai bêbado. Mas nós nunca perdemos o respeito por ele, mesmo sabendo que ele estava errado. E mesmo sabendo que na hora em que se encontrava bêbado, ele fazia coisas estranhas. Mas nós, converso com meus irmãos, nós somos em 7 filhos homens e uma mulher. Somos em 8.
E desses 8, 5 filhos são pastores. Nós somos em 5 pastores da Igreja Adventista. Veja, por que você acha que nós somos 5 pastores? Se o nosso pai bebeu quase a vida inteira. Então, nós, irmãos, você não vai encontrar um irmão meu falando mal do nosso pai ou da nossa mãe. Apesar de que o nosso pai bebeu a vida inteira. Então, não há desculpa para você não honrar o seu pai e a sua mãe, por mais que eles tenham cometido erros. Então venha comigo, comece uma vida nova, entregue a sua vida para Deus, prepare-se para o céu, porque se você não honra seu pai e sua mãe, me desculpa, mas você também não honra a Deus. Se você não é capaz de honrar o seu pai e a sua mãe, você também não honra a Deus. E se você não honra a Deus, você não pode ir para o céu. Então, eu sei que você quer ir para o céu, eu também quero. Então, a partir de hoje, vamos começar uma vida nova. A partir de hoje, vamos honrar os nossos pais. E vamos deixar bem claro para que todo mundo ouça, para que todo mundo saiba que você realmente ama os seus pais e que você realmente honra os seus pais. Tá bem assim? Se você quiser a nossa ajuda, além da oração que eu vou fazer agora, eu quero pedir a você que procure uma igreja adventista. Aqui está o site, encontreumaigreja.com.br. Vá até lá, procure o pastor e diga assim: pastor, o pastor Luiz Gonçalves me convidou para vir aqui. Eu preciso que vocês me ajudem. Eu quero mudar de vida, eu quero estudar mais a Bíblia, eu quero aprender mais de Jesus, eu quero salvar toda a minha família, inclusive os meus pais ou os meus filhos. E o pastor vai matricular você numa classe bíblica e você vai começar a estudar a Bíblia e vai se preparar para o céu. Amém? Amém. Meus parabéns, viu? Vamos orar por você, por seus pais e por sua família. Querido Pai Celestial, obrigado porque esse mandamento mexe com a gente e nos desafia a melhorar, a sermos melhores filhos e melhores pais. Por isso, nesse instante, eu estou orando com essa pessoa, com esse filho, com essa filha, com esse pai, com essa mãe. Abençoe esta pessoa, abençoe esta casa, abençoe esta família. Em nome de Jesus. Amém.